Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para a nossa quinta aula da série de automação web no VBA. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre tratamento de erros no VBA e vai utilizar esse tópico dentro da nossa série. Antes da gente começar, lembra que a planilha que a gente está utilizando está aqui na descrição, assim como todas as aulas da série vai estar aqui na descrição também, é só você pegar. Dito isso, muito rapidamente, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Show! Como eu falei, a gente vai ver o que? Tratamento de erros. E por que tratamento de erros se tudo que a gente fez até agora está dando certo? Mais ou menos. Dá uma olhada. Alt F11, abrir aqui o meu ambiente VBA. O que eu quero fazer? O que eu já tenho feito aqui? A gente criou o objeto Internet Explorer, deixou ele visível, entrou no primeiro link, pegou o preço. Entrou no segundo link, pegou o preço. Entrou no terceiro link, pegou o preço. E descobriu o menor preço, só que não descobriu qual que é a loja que possui esse menor preço. Show de bola. Então, algumas coisas que a gente já vai ter que fazer. Uma coisa que eu fiz, sempre quando eu rodava esse código, eu fazia o quê? F8, 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 F8. Ele ia sempre aos poucos, então F8, F8, dá uma olhada. Se eu fizer até um F8 muito rápido, ele me dá um erro aqui. Quando eu clico em depurar, repara, ele está me dizendo que tem um erro nessa linha. Aí eu vou lá dar uma olhada, eu olho aqui, ó, tá direitinho o site. Se eu der um F8 agora, repara que ele funcionou. Vou fazer de novo. F8, F8. Deu um erro de novo. Quando eu dou um depurar, tá aqui o erro. Vê se você consegue entender por que está acontecendo esse erro. Se eu chegar aqui, ó, tá aqui carregado bonitinho, F8. Não dá mais erro. Mas, ó, F8, F8. Erro de novo. Se eu esperar um pouquinho, repara o que acontece. F8, ele funciona. F8, 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 F8. Não sei se você conseguiu entender qual foi a dinâmica do erro, ou seja, por que aconteceu esse erro. Mas se você não entendeu, foi o seguinte que aconteceu. Quando eu falo para ele navegar até certo link, então, ó, vou colocar aqui, ó, cliquei nessa partezinha cinza e cliquei ali. O que acontece? Fica vermelhinho, eu criei um ponto de parada no meu código, ou um breakpoint em inglês, que é o nome. O que isso significa? Se eu rodar com F5 ao invés de F8, que vai linha por linha, ele vai rodar o código direto, lembra? Só que quando eu tenho breakpoint, um ponto de parada, ele para nesse ponto e ele fala assim, ó, Diego, só vou rodar quando você deixar. E aí, ó, F5, o que ele faz? Rodou até ali e agora ele para ali e espera o meu comando. Eu posso apertar F5, ele vai rodar tudo, ou eu posso apertar F8 e ele roda aos poucos. O que eu quero fazer? Vou apertar F8 e eu vou mostrar para vocês como é que aparece aqui no Internet Explorer. Então, ó, F8 e repara, ele carrega um pouco e depois ele sim me permite pegar o preço. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. F8, carrega um pouco e agora sim ele me permite pegar o preço. Agora, se eu não esperar ele carregar, ó, F8, F8, ele me dá erro. Por quê? Ele tenta buscar no documento uma classe que tem esse nome e pegar o texto, só que essa classe ainda não existe. Por quê? É meio como se ele estivesse carregando ainda a página. Então, a gente vai ter que implementar o tratamento de erros no nosso código, porque a gente sabe que, nesse ponto, a gente vai ter um tipo de erro, sim. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou pausar esse código. Vou pausar não, vou finalizar ele, ó. F8. Opa, aqui ele não está conseguindo pegar. Ah, eu fechei o Internet Explorer, então, obviamente, ele vai dar erro. Então, ó, nothing and sub, beleza. Vou tirar aqui o breakpoint. Show de bola, estamos como a gente tinha iniciado esse código daqui. Beleza. Como é que a gente faz essa parte de tratamento de erros no VBA? Eu tenho que falar para ele, ó, antes da instrução que pode causar algum tipo de erro, eu falo para ele o seguinte, ó, VBA, se der erro, vai até certo ponto no meu código. Como assim? Eu falo assim o seguinte, ó, eu sei que nessa instrução pode dar erro, então eu falo o seguinte, ó, on error, um R a mais aqui, go to, e aqui eu falo para onde do meu código que eu quero que ele vá. Então, ó, on error significa o quê? Em caso de erro, go to, vá até, e aqui eu tenho que dizer aonde do meu código eu quero que ele vá. Como assim, Diego, aonde do seu código? Você consegue nomear partes do seu código para que você consiga transitar entre ele utilizando essas estruturas go to, por exemplo. Para onde no meu código que eu quero ir? Eu quero ir para uma parte onde a gente vai realizar esse tratamento de erros. E normalmente a gente faz esse tratamento de erros lá no final do nosso código. Então eu chego aqui, ó, aqui no finalzinho, aqui ele deu um erro porque eu não terminei a instrução, aqui no finalzinho a gente coloca aquele nome que a gente queria. Então, ó, o nome do meu tratamento de erro vai ser esperar. Por quê?
que eu vou fazer nesse meu tratamento de erros? Esperar. A gente viu que esperando um pouquinho eu resolvo esse erro. Então, se isso funciona, show de bola, tá funcionando direitinho para mim. Então, ó, o nome dele é esperar. Basta colocar esperar e dar um enter? Não. Se eu coloco isso daqui é uma variável, como a gente já viu. Variável, variável, variável e por aí vai. Como é que eu falo para o VBA saber que isso daqui é um nome só que eu estou dando para essa linhazinha do meu código, para essa área, para esse trecho do meu código? Eu coloco 2 pontos. Então, quando eu coloco esperar 2 pontos, o VBA sabe que esperar é para eu vir até essa altura do meu código, até esse ponto do meu código. Show de bola. O que eu vou fazer aqui lá no meu tratamento de erros? On error, go to, esperar. E aqui, ó, quando eu dou setinha para baixo, olha como é que ele fica. Fica azulzinho, as partes ali que são os métodos, as instruções do VBA, e aqui em preto fica o que eu escrevi como nome. Então, o que ele vai fazer? Leu essa instrução, o que ele vai entender? Show! Se der um erro, eu não vou mais mostrar aquela mensagem de erro padrão. O que eu vou fazer? Eu vou vir até aqui. O que eu quero fazer dentro desse meu tratamento de erros, que se chama esperar? Eu quero esperar um pouquinho. Quanto tempo eu vou esperar? Depende. Se você, no seu computador, você viu que, pô, em coisa de 1 segundo eu consigo resolver isso daqui, o que você vai fazer? É só esperar 1 segundinho. Então, se no seu computador foi 2 segundos, foram 3 segundos, foram 5 segundos, você vai de acordo e você pode ir personalizando. Então, show! Como é que eu falo para o VBA que eu quero esperar um pouquinho? Ó, vou dar um tab aqui para dizer que eu estou dentro dessa estrutura em esperar, ou a gente podia colocar aqui assim mesmo, porque eu sei que tudo que está aqui embaixo faz parte de esperar, aí é questão de preferência. Eu gosto de dar o tabzinho. Como é que eu falo que eu quero esperar? Eu faço o seguinte, application.wait, que é esperar, abre parênteses, ele me pede uma informação, time, ou seja, eu estou pedindo para o application, que seria o meu Excel, o meu VBA, para ele esperar até que horário? Pô, Diego, eu não quero esperar até uma hora específica, porque isso varia. Eu quero esperar sempre 1 segundo, mas não é até, sei lá, 10h30, 10h50, pô, 1h30, 1h50. Não é isso que eu quero ir mais 1 segundo. Como é que a gente faz para burlar isso daqui do VBA que ele te pede um tempo específico? Eu falo o seguinte, ó, now, que é o tempo de exatamente agora, mais o tempo que eu quero incrementar, que é um time value, ou seja, um valor de tempo, abro parênteses e aqui eu coloco, ó, entre aspas, 00 horas, 00 minutos, 01 segundos. Fecho parênteses para o time value e fecho um parênteses para o wait. O que eu falei para o VBA? VBA, espera até agora, esse exato momento, mais 1 segundo. Então, qual que é esse exato momento mais 1 segundo? É a mesma coisa que esperar 1 segundo. Só que como o VBA ele não entende, espera tanto tempo. Ele consegue entender, espera até o determinado momento. Então a gente tem que fazer essa migraçãozinha aqui, essa adaptação. Beleza, então o que a gente fez até agora? Se der erro, ele vai fazer o quê? Vai mostrar aquela caixinha de mensagem? Não, ele vem parar aqui na parte de erro. Show de bola. Ele esperou um pouquinho, aí ele está aqui embaixo agora. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele volte. Porque se ele já esperou, eu sei que esse código vai funcionar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu coloco aqui, ó, resume, que significa continue, prossiga o que você estava fazendo. Então, aqui a gente fala, ó, deu erro, faz um negócio. Então, o VBA, ele tá com um erro disparado. O que a gente fala para ele? Ó, tá tranquilo, esse erro pode passar por ele e continua o código aonde? Em algum lugar. Como é que a gente faz isso? Tem que dar um nome para o lugar que a gente quer que ele volte. E onde é que eu quero que ele volte? Aqui, ó. Passar, erro, esperar. 2 pontos. O VBA sabe que toda vez que eu falar isso aqui, ó, resume, passar, erro, esperar, ele vai fazer o quê? Vai vir daqui para cá. Aí ele vai fazer o quê? Se der erro, espera. Tenta aqui de novo. Deu erro, ele faz o quê? Espera um pouquinho, volta. E ele vai ficar nesse loop até o quê? Isso daqui não der erro. Não dar erro. Não deu erro, ele vai para o próximo, tenta aqui e já viu que a gente vai ter que fazer isso daqui de novo. Então a gente vai ter que fazer um outro tratamento de erros para essa estruturazinha que a gente tem aqui também. Então beleza. Lendo aqui o código de ponta a ponta, o que ele está fazendo? Criou o Internet Explorer, deixou ele visível, entrou no site. Então ó, ele não está carregando. O que a gente pode fazer para ele? On error, go to, esperar. Então ó, tenta fazer isso daqui. Deu certo? Pode prosseguir.
Não deu certo, ou seja, deu erro, faz o quê? Vem até esperar. Aí ele espera um segundo, passa o erro aqui, show de bola, vem pra cá. Se der erro, vai pro esperar. Tenta de novo. Deu certo? Show de bola, ele continua. Não deu certo? Ele vai ficar nesse loop ali até dar certo. Agora, um detalhe muito importante. Sempre que a gente utilizar um tratamento de erros desse tipo, eu tenho que fazer o que? Depois de passar a instrução que pode dar erro. O seguinte, on error, go to zero. O que significa esse go to zero? Eu volto para o tratamento de erros padrão do VBA. Por quê? Se eu deixar esse on error, go to esperar, qualquer erro que aparecer no meu código daqui para baixo, ele vai fazer o quê? Vai vir para cá esperar. Só que, pare e pensa comigo, nem todo erro, por exemplo, se eu não declarei uma variável e ele precisava que eu declarasse, se foi um formato diferente, como a gente viu aqui quando a gente estava tentando colocar no menor preço, eu precisei utilizar o CDBL, precisei utilizar o replace, ele vai sempre fazer o quê? Vim para esperar, vim para esperar. E não é isso que eu quero. Eu só quero que ele vá para esperar se ele der erro nessa instrução. Eu só quero que ele vá para esperar se ele der erro nessa instrução aqui, entendeu? Então, sempre depois de você criar um tratamento de erros, volta para o tratamento de erros padrão do VBA. O que essa linha está me dizendo? Essa daqui. Ele fala, ó, VBA, se der erro, vai para o tratamento de erros padrão. Qual que é o tratamento de erros padrão? Aquela caixinha de mensagem te dizendo, deu erro tal, fim, depurar. É isso que eu quero que aconteça. Perfeito. Então, vamos ver. Vou clicar aqui, ó, nesse pause daqui e vamos ver se meu código está funcionando com esse tratamento de erros que eu fiz. Ó. F5, diretão, ele chegou aqui, ó. Então, o que significa? Preço produto AM 379.9 e ele não deu erro, ele foi direto. Agora, se eu der um F5 aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar erro, porque a gente fez o tratamento aqui para cima, mas não fez para esse cara. Então, ó, F5, deu erro. Depurar para ver onde é que deu erro, justamente onde a gente sabe. Só que, ó, agora eu já esperei porque eu estava falando, ó, F8, ele vai direitinho. Então, o que eu vou fazer? F8, espero aqui mais um pouquinho, ó, F8, espera um pouquinho até ele carregar, deixa eu ver se carregou. Carregou, F8, F8, F8. Beleza, podemos aqui. Olha, muito bom ter feito isso. O que ele fez? Eu estava aqui finalizando meu código, ó, finalizei aqui, papapá. O que vai acontecer? Como eu deixei esse tratamento de erros aqui no finalzinho do código? Ele está lendo como se nada tivesse acontecido. Ele leu isso aqui, vai ler todas as outras. Mas essa parte do meu código, eu não quero executar sempre ao final do código. Eu só quero executar se der erro. Então, o que eu tenho que fazer antes de entrar nisso daqui? Eu tenho que sair do código. Mas eu não posso finalizar o código aqui, porque se eu finalizar o código aqui, isso daqui não faz parte do meu código, eu não consigo acessar ele. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu finalizo o código, aqui eu posso simplesmente sair do código. Como é que eu saio do código? Exit sub. Então, sempre também, antes do seu tratamento de erros, você tem que sair do código. Senão, ele vai sempre ler aquilo ali, ó, e ele faria o quê? F8, ele vai fazer o quê? Ele vai lá para cima e aí ele não vai conseguir, ele dá até um erro. Por quê? A gente está falando aqui para ele, ó, resume, ou seja, continue depois do erro. Aonde? Passar erro, esperar. Aí o que ele fala? Erro, recomeçar sem erro. Porque a gente não teve nenhum erro e estou pedindo aqui para ele dar um resume. Aí, ó, depurar, beleza, ele diz aqui que é o erro, posso pausar e agora sim, show de bola. O que eu quero fazer agora então? Eu vi que para esse erro a gente tratou, mas eu tenho ainda mais dois lugares onde eu posso ter erro, aqui e aqui. Vou criar uma estrutura muito parecida então. Vou chegar aqui, ó, copiar isso aqui, ó, e colar aqui. Beleza, vou dar um Enter. Go to, erro esperar. Pode ser o mesmo erro? Para aqui, pensa comigo. Se ele vier para cá, ó, esperar, espera um segundo, passa o erro esperar, ele vai voltar para onde? Para cá. E aí ele vai tentar executar o do preço da Amazon, que não faz sentido, eu estou aqui no preço das lojas americanas. Então o que eu tenho que fazer? Criar um novo tratamento de erros para esse caso. Então seria, ó, passar esperar 1, passar erro esperar 1. Então vou copiar isso aqui, ó, esperar 1, passar erro esperar 1, que é exatamente a mesma coisa. E a gente já sabe que a gente vai precisar de mais um, então ó, Ctrl C, Ctrl V, 2, 2. Vamos lá. Ctrl C. No finalzinho aqui, ó, vai para o esperar, executa, volta para o padrão. Vou copiar aqui, ó, mesma coisa. Passar erro esperar 2, 2.
Aqui isso, beleza, show de bola. Do jeito que a gente criou o nosso código aqui, ele não deveria dar mais nenhum erro até o final do código. Então o que eu vou fazer? Clicar aqui no menor preço para ele parar o código aqui, Ctrl B para salvar isso daqui e F5 e tecnicamente ele não deveria dar nenhum erro. Se der, a gente pode ver como é que a gente pode resolver isso daqui. Então, ó, F5, deu uma pesquisada, esperou, deu outra pesquisada, esperou, deu outra pesquisada e chegou aqui sem nenhum problema. Se eu der F8, menor preço é 379,9, show de bola. Quit, nothing, exit sub, pronto, acabou. Ele não executa isso daqui, porque isso daqui ele só vai executar se der erro, que são aqueles casos que a gente pegou ali. Então, beleza, já conseguimos resolver aqueles erros que a gente tinha e o nosso código agora está rodando 100% limpo. E a gente está preparado para o que a gente tem que ver na próxima aula, que é deixar isso daqui mais eficiente, utilizando as estruturas de repetição. Mas agora, se você achou maneiro isso daqui que a gente viu na aula de hoje, de tratamento de erros, já sabe, deixa aqui o seu like no vídeo, que você sabe que ajuda bastante a gente, e me diz nos comentários o que você achou desse vídeo. Mas beleza, na aula que vem, como eu falei, a gente vai ver essa parte de estrutura de repetição, que é pegar essa estrutura que a gente criou aqui, ó, de entrar num site, pegar o preço, entrar num site, pegar o preço, entrar no site, pegar o preço. Como eu estou sempre repetindo essa mesma coisa, eu vou colocar isso de uma forma muito mais eficiente, utilizando as estruturas de repetição que a gente deixou para a próxima aula. Mas nessa aula a gente já fechou isso daqui com tratamento de erros. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembra de, se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal e clica no sininho. E me deixa aqui nos comentários se você chegou até o final desse vídeo, se você assistiu 100% dessa aula. Como é que eu vou saber disso? Se você colocar hashtag até o fim Diego nos comentários dessa aula. Então faz isso, lembra que a planilha e a série de automação web estão na descrição e te vejo na próxima aula.